Você sabia que, além da ciência simbólica fazer a comparação de cada temperamento com um dos 4 elementos, ela também faz a comparação entre os 4 temperamentos e as 4 estações do ano? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje com você. A gente vai falar sobre os fleumáticos e a correlação deles com o inverno, então não sai daí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e hoje eu quero falar com você mais um pouquinho sobre a ciência simbólica, mais especificamente sobre a correlação que ela faz entre o fleumático e o inverno. Então, só por isso já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você receber as notificações de quando a gente postar um vídeo novo sobre esse assunto. Pois bem, vamos lá. A gente sempre fala com vocês aqui que quando a gente vai falar sobre os 4 temperamentos, a gente usa a ciência simbólica para poder fazer essa abordagem, que é a relação das coisas que já existem na natureza com o ser humano. A gente faz isso para ter uma analogia mais legal e entender melhor alguns comportamentos do ser humano. E a ciência simbólica, ela também faz ligação entre as 4 estações do ano e os 4 temperamentos. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo sabe que a gente já tem vídeo aqui falando sobre a relação entre os 4 temperamentos e os 4 elementos da natureza, e a gente também fala isso bem destrinchadinho no nosso e-book. Então, se você gosta desse assunto de uma forma mais aprofundada e quer entender ele de uma forma mais intensa, eu aconselho que você dê uma olhada no nosso e-book. O link tá aqui embaixo na descrição, porque lá a gente vai falar da ciência simbólica, das variações de cada temperamento, né? Tanto que tem a do fleumático lá também, então dá uma olhadinha que vale muito a pena. Mas falando da relação dos temperamentos com as estações do ano, como eu sempre explico para vocês, gente, é uma relação ilustrativa, é só para a gente poder observar como acontecem algumas coisas nessas estações, e aí a gente consegue entender como funciona um pouquinho a pessoa do determinado temperamento, que no caso aqui é o fleumático. E por que a gente compara o fleumático ao inverno e não ao verão, por exemplo? Porque o fleumático, ele é frio, né? A gente falando da estrutura lá, das 4 características universais da matéria, que a gente também explica bem no e-book. O fleumático é frio e úmido. E qual estação do ano a gente consegue observar que é fria e úmida também? O inverno, principalmente quando a gente observa o inverno nesses países onde os climas, as estações são mais intensas, elas são mais marcadas e mais extremas, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá a gente sabe que no inverno neva, esse é o normal. E a neve, ela é o quê? Gelo, ela é úmida, é uma estação que é mais úmida, não é aquele tempo seco. E é frio, obviamente, né? Que senão não teria o gelo. Então, o fleumático, ele tem uma presença parecida com a do inverno. Quando a gente observa o inverno, a gente consegue entender algumas coisas com relação ao temperamento fleumático. Uma delas é a questão da apatia que o fleumático traz. Quando a gente observa esses países onde o inverno é marcante dessa forma, o que a gente percebe? Que o lado de fora talvez não esteja tão animado assim, diferente do verão, por exemplo, que é onde o pessoal gosta de sair para piscina, praia, as roupas são mais leves. No inverno, as pessoas naturalmente vão fazer um movimento maior de contração, que é ir para dentro das casas, usar uma roupa mais pesada, mais densa, mais contida, né? Fazer sempre esse movimento de recolhimento. E aí, o lado de fora das ruas, para algumas pessoas que gostam de neve pode parecer convidativo, mas vamos pensar em comparação ao verão. O lado de fora não tá tão animado assim. As pessoas, elas não estão empolgadas para ir numa piscina, por exemplo. Elas vão querer fazer as programações dentro de casa. Então, ficar em casa, tomar um chocolate quente, acender a lareira, né? Quem dera. Todo mundo aqui pensando nisso agora. Seria muito bom se a gente pudesse fazer isso também. Mas vamos pensar nesses países. As pessoas, elas tendem a fazer essas programações mais contidas. E a gente consegue enxergar isso também, de certa forma, no fleumático. Não é que ele vai ser uma pessoa que vai gostar só de ficar enfiada dentro de casa, gente. Mas é que ele, como presença, como pessoa,
a tendência dele é que do lado de fora ele não mostre tanta vida, tanta empolgação. Tanto que para algumas pessoas é muito difícil ler se um fleumático tá gostando ou não de alguma coisa. Ele tende a não externalizar muito as emoções, nem as opiniões dele. Ele pode aprender a desenvolver isso, mas não é uma tendência natural desse temperamento. No entanto, por dentro, a vida tá pulsando, ele tá pensando, ele tem desejos, ele é uma pessoa, só que tudo isso vai acontecer de uma forma muito interna. Lembra que a gente sempre fala que os processos do fleumático são internos e não externos? Tem relação com isso também. Então, por fora, gelo puro, por fora não tá sentindo nada. Até em relacionamentos as pessoas costumam reclamar que às vezes, o fleumático não é muito caloroso nas demonstrações. Sim, ele pode não ser muito caloroso, mas lá dentro a lareirinha tá acesa, a caneca de chocolate quente tá te esperando, então você só tem que entender que esse é um processo e uma forma dele se demonstrar. A gente também pode comparar isso, como eu tava falando, ao tipo de atividade que é feita no inverno. O inverno ele traz um convite mais introspectivo, atividades mais intimistas, mais caseiras, mais reunidas, e o fleumático tende a preferir essas programações onde não seja uma baderna, né? Não seja aquela coisa que ele tenha que ficar lidando com um monte de coisa diferente. Ele vai preferir talvez um momento mais sozinho, ou então com alguns poucos amigos, ou mesmo se tiver bastante amigos junto ali, muita gente no mesmo lugar, ele vai ser uma pessoa que vai ser mais contida. Mas só para uma questão de alusão, a gente consegue imaginar que as programações que um fleumático pode gostar mais estão mais envolvidas com a introversão, introspecção e calmaria do que necessariamente com uma grande expansão. Vão existir fleumáticos que gostam de coisa muito agitada? Tem alguns poucos que sim, mas não é o que a gente espera do temperamento. Um outro ponto muito interessante a respeito dessa alusão entre o inverno e o fleumático é a questão de que no inverno a duração dos dias é mais curta. Se você tem um celular aí que tem aqueles aplicativos que mostram a previsão do tempo, quando tá no inverno e você vai lá embaixo, tem uma parte que mostra quando o sol tá nascendo e quando ele tá se pondo. E geralmente o horário em que o sol se põe no inverno é mais cedo do que quando ele se põe no verão. Então os dias são mais curtos e as noites são mais longas. E simbolicamente a gente entende o dia como um período de atividade, de trabalho, de ação, e a noite como um período de descanso, de recolhimento, de introspecção, né? Não é a noite que você vai querer resolver a vida. Tem gente que faz isso de madrugada assim, mas aqui, né, no normal, para sair, para ir no mercado fazer essas coisas, geralmente se faz de dia e à noite não. E aí, qual é a ligação disso com o fleumático? O fleumático ele tem a tendência a não ver urgência nas coisas, é um temperamento que, por natureza, ele vai gostar mais do descanso, do repouso, de atividades mais tranquilas, mais calmas, do recolhimento, ficar no cantinho dele. Alguns, claro, podem aprenderem a ser proativos, só que isso não é culpa do temperamento, isso é porque eles aprenderam, porque o temperamento em si tem essa tendência ao repouso e ao descanso, essa estabilidade, e a gente costuma perceber isso mais na noite. Então, o fato do inverno ter noites com maior tempo de duração fazem a gente entender que o fleumático tem essa tendência maior ao descanso e menos propensão a essa ação, essa reação desmedida de querer sair resolvendo tudo. Além do que também essa parte da noite de longa duração, a gente poder fazer a relação com a externalização também das emoções do fleumático. É de dia que você externaliza tudo, à noite não. Então a gente consegue fazer essa alusão. Se você quer entender também um pouco melhor, não só a ligação do fleumático com o inverno, mas com a água, entender que não existe só o fleumático água, mas tem o fleumático água, o vapor, o gelo, por que cada um é chamado desse jeito e qual é a diferença entre eles, a gente tem tudo isso no nosso e-book, igual eu estava falando para você. Então, se você quer se aprofundar no assunto, entender ele de uma forma mais intensa, entender um pouco mais a respeito dessa ciência simbólica, o link dele tá aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece, isso é muito importante pra gente, tá? Não é só um pedido vazio de like
like pra gente não, pro nosso canal. Isso é realmente muito importante para a plataforma entender que o conteúdo é interessante e que outras pessoas podem se beneficiar dele também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você poder receber os nossos conteúdos toda vez que a gente postar alguma coisa aqui. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.